Pode falar. Poder falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Diante da pandemia, do isolamento social, dos desafios do dia a dia, quantos e quantas adolescentes e jovens se sentiram ou sentem sufocados e com a necessidade de falar? E você, como se sente? Precisamos falar dos silêncios. Precisamos falar dos conflitos internos e do que nos angustia. Esse documentário quer falar com você sobre isso. Luz, câmera, ação. Você sabia que enquanto eu falo aqui com você, adolescentes e jovens estão sofrendo? Meninos e meninas se isolam, se trancam em seus quartos, se cortam, pensam em se matar. Às vezes, até tentam. Mas é possível pedir ajuda. Pede ajuda. O Pode Falar é, sem dúvida nenhuma, uma ação muito importante que aconteceu no Brasil durante a pandemia. Por quê? Porque o Pode Falar, ele foi criado para possibilitar que jovens e adolescentes que estão vivendo crises emocionais, ideação suicida, sofrimento provocado pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, dificuldade familiar, dificuldade na escola, tenha um espaço que é um espaço anônimo, ou seja, eu posso ligar, eu posso me comunicar, eu posso mandar mensagem, pedir ajuda sem dizer quem eu sou, e eu posso ter do outro lado alguém ali com a disponibilidade de me ouvir sem julgar, sem condenar, sem me comparar. Nem sempre o direito de falar e ser ouvido fazia parte das preocupações legais. É a partir da Constituição de 1988 que crianças e adolescentes foram reconhecidos como sujeitos de direitos. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece o direito, o respeito, dignidade e de expressão. Importante lembrar que o Estatuto foi fundamentado na Convenção Internacional da Criança, aprovada na Assembleia Geral da ONU em 1989. Anos depois, em 1996, a LDB reconhece o direito de fala dos estudantes no âmbito da gestão escolar. Em 2017, a lei do SGD normaliza a escuta especializada. É preciso entender que o direito de falar e o direito de ser ouvido tem a sua historicidade. Nem sempre, né, esse direito do pode falar fazia parte da história das sociedades, principalmente do ponto de vista ocidental, onde o adolescente ou até mesmo a criança, né, era visto sempre como aquele que estava em construção. E a autoridade da fala não era, né, necessariamente, né, dado a esses agentes sociais que passaram no Brasil a ser reconhecidos como sujeito de direitos só a partir da Constituição de 88. E, mais notadamente, né, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você tem aí toda uma sensibilidade, né, e uma valorização do direito da fala dos adolescentes e dos jovens. Você sabia que durante a pandemia da Covid-19, os dados apontam que o número de violência contra adolescentes e jovens no Brasil e no mundo aumentou principalmente nos espaços familiares e domésticos? Essa violência impacta diretamente na saúde socioemocional de meninos e meninas. O fechamento das escolas, como aponta o relatório do Unicef, foi danoso para os adolescentes e jovens. Registra-se o aumento de casos de ansiedade, de depressão e de pânico. Então, os adolescentes, diante de todos esses desafios, que são estruturais, ficam com muita ansiedade e muita dificuldade, né, na sua convivência familiar, na sua convivência com amigas, com amigos, relacionamentos diversos. Tudo isso pode ser trabalhado de uma maneira intersetorial, com políticas públicas de qualidade. E o Pode Falar se coloca, então, como se fosse um SOS, né? Os primeiros socorros emocionais para que esses adolescentes consigam falar, nomear os seus sentimentos e ir buscando os recursos que têm no seu repertório, no seu dia a dia, onde moram, onde vivem. Cerca de 10 a 25% das crianças e adolescentes estão diagnosticadas com adoecimento mental. Entre 2014 e 2015, houve um aumento de 24% no índice de suicídio entre pessoas de faixa etária de 10 a 14 anos. No mundo, a saúde mental de adolescentes e jovens é tema de constante preocupação das famílias, das escolas e dos governos.
Tudo isso afeta a saúde mental do adolescente, da mesma forma que a desigualdade social, né? Toda essa situação de recessão e crise econômica que a gente vive no Brasil, tudo isso tem um impacto enorme na saúde mental dos adolescentes, em especial, pela fase da vida em que eles estão, né? Eles acabam sendo os que mais apresentam, os que mais refletem todas esses conflitos, essas mazelas mesmo da nossa sociedade. E, então, isso é o lado, vamos dizer assim, não vou dizer nem negativo, mas é um lado da análise. O outro lado é que a gente sabe que quando esses adolescentes conseguem ser apoiados e cuidados e ter a sua saúde mental promovida nessa faixa etária, a reversão disso é espetacular. É totalmente diferente de você pegar um adulto em outra fase e tentar dar o cuidado. O resultado vai ser exponencialmente melhor, né? Então, o investimento nessa faixa etária, né, de políticas públicas, de atenção, de cuidado, ele faz sentido não só pelos números dramáticos que mostram o adoecimento dessa faixa etária, mas também pelos resultados que você consegue obter para a sociedade como um todo, no presente e no futuro, de você apoiar as pessoas que estão na segunda década da vida e que apresentam essas dificuldades, né? É muito importante uma rede de proteção fortalecida, uma rede de proteção articulada, né? Redes de apoio e cuidado voltados para adolescentes e jovens é fundamental. Por isso é preciso haver uma integração, né? Não podemos atuar sozinhos, é preciso uma grande rede, né? É preciso um coletivo, um conjunto de pessoas e organizações e profissionais qualificados para atuar tanto na promoção dessa saúde socioemocional, né? Quanto na escuta e no acolhimento de adolescentes e jovens que estejam, né, em processos de sofrimento emocional, buscando ajuda, não é? Para isso se faz necessário também haver uma interface, né, entre família, escola e demais atores da sociedade. A rede de proteção deve ser esse lugar, né, do acolhimento. É de extrema importância, nós temos uma rede de proteção, como a rede de atendimento também, fortalecida, né? Nós temos em Recife, particularmente, que eu posso falar, um serviço público, né, de atendimento a crianças e adolescentes, né, direcionado à saúde mental, mas que esses serviços estão em parte sucateados, né? Faltam profissionais como psicólogos, psiquiatras, e é algo recorrente ao Conselho Tutelar a procura do encaminhamento para esse tipo de atendimento, desse tipo de serviço. Haja vista que muitos responsáveis procuram as unidades de atendimento e têm a negativa do atendimento ou têm esse atendimento protelado em decorrência da falta de profissionais habilitados. Em algumas vezes nós recorremos ao terceiro setor. São algumas ONGs, algumas faculdades que disponibilizam algum tipo de atendimento e esses são provocados por nós do Conselho Tutelar. Então, um espaço onde a gente possa falar com a certeza de respeito, acolhimento, né? Onde não vai haver um direcionamento, alguém que diga o que deve fazer ou o que não deve fazer. A gente sabe que esses espaços, quando são feitos por pessoas treinadas para acolherem isso, eles são muito raros. E a possibilidade de você encontrar um espaço como esse, onde você possa falar e despressurizar, isso a gente percebe que faz, sim, um grande efeito, né? Faz parte de nós essa necessidade de acolhimento, de respeito, de aceitação, de falarmos, de sermos ouvidos, isso é necessidade básica do ser humano. Mas eu acho que o principal desafio mesmo era como ouvir pessoas com menos de 18 anos
e manter a proteção, quer dizer, não invadir, não expor, manter a proteção integral dessas pessoas. Eu acho que esse foi o grande desafio. Depois um outro, como é que a gente funciona no mundo das nuvens, né? Na tecnologia das nuvens, online, como é que você consegue envolver atendimento de inteligência artificial com inteligência humana. Eu acho que esse também foi outro desafio que nós enfrentamos e que, com a cooperação, a colaboração, conseguimos vencê-los. Então, tem esse outro componente que procura fazer essa costura intersetorial de uma forma muito ampla, né? Pensando, ampliando quem são agentes de cuidado para promover a saúde mental de adolescentes, que hoje é um grande desafio para o desenvolvimento do país. Esse projeto é fundamental, porque hoje em dia muitas pessoas acham ainda que o jovem só está ali para ouvir, para ver, para aprender. Mas o lugar do jovem não é apenas o lugar de um telespectador, de um espectador de algo. Nós jovens queremos ouvir e ser ouvidos. É para isso que estamos aqui, para trazer novas ideias, para poder colaborar. Porque a gente ouve muito aquele clichê, vocês são o futuro do mundo, vocês são a próxima geração. Mas a próxima geração começa a trabalhar hoje. A gente quer começar a participar hoje, a gente quer começar a ser ouvido hoje, a gente quer começar a colaborar hoje. E um mundo de tantos conflitos pessoais e conflitos que vêm circundando a gente, a escuta adicional que projetos como Pode Falar proporcionam é inigualável. É uma oportunidade única e fundamental. Porque nós, jovens, estamos numa fase de muitas novidades, muitas descobertas, de muitos conflitos. Então, projetos como Pode Falar auxiliam ainda mais nessa escuta. A escuta que também deve ser acompanhada pela própria família, que, pelo menos para mim, minha família me ajuda muito nesse processo de escuta, e é fundamental para mim, e pela escola. Então, complementando esse projeto de escuta e dando voz a inúmeros jovens para se expressarem e a mostrarem a visão deles do mundo. Mas, como eu disse antes, o que a gente pode fazer em primeiro momento é chegar e falar, eu estou aqui, você importa, entendeu? A gente sabe que isso não é coisa da sua cabeça, isso não é brincadeira, a gente sabe. E a gente está aqui para te ouvir, a gente está aqui para te aconselhar, para te abraçar, entendeu? Você é importante, todos importam, então não se sinta sozinho porque você não está, não é só você que passa por isso, né? Vários jovens também enfrentam esses problemas e nada é para sempre. Você vai conseguir passar por isso, você tem os meios para passar por isso e você tem tudo. É só você saber que não está sozinho e saber que nada é o fim, nunca é o fim. E depois disso, é bom você falar com aquela pessoa para ela ter acesso a um psicólogo ou algo do tipo, né? Mas nesse sentido de família ou amigos, o que mais importa é você ligar para aquela pessoa. Porque muitas vezes ela só quer atenção, ela só quer saber que ela tem pessoas que estão ali para ela, que amam ela. Então, isso é um grande passo para ela falar, poxa, eu tenho pessoas que ligam para mim, eu não estou aqui por acaso. Então, isso já pode dar uma luz assim para ela e ela se sentir mais motivada ainda a vencer. Pode falar. Poder falar? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar.